Olá, hoje é dia 16 de 5 de 2018, quarta-feira, eu acho. Quarta-feira, isso. E bem-vindo a mais um podcast, Fabiano Cast. Que entrada de merda. Mas foda-se, vamos lá. Tenho muitas coisas pra falar hoje nesse podcast, porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu vou começar direto com uma merda que aconteceu. Que podcast passado eu tava falando que tava bem feliz com aquela, de eu ter saído com aquela guria lá e tal, né? E aí, agora eu levei um fora dela. E eu acho que, sei lá, provavelmente foi por causa que eu me mostrei humano pra ela, por exemplo. Eu fui lá e mostrei que eu sou só um humano e ela pulou fora, deve ter pensado, esse cara aí não é confiante, não é misterioso nem nada, por causa que eu falei tudo, tipo, eu conversava sobre tudo, assim, sobre tudo que acontecia na minha vida, eu falava pra ela, tipo, ficava mal, falava, ficava triste, falava, daí ela deve ter ficado, putz, esse cara aqui ele não é o que eu pensava que ele era, uma coisa assim, e daí ela pulou fora. E aí eu fiz a analogia do barquinho lá, igual o Petri fez lá uma vez no podcast, que é provavelmente ela deve ter. Eu achei assim, caralho, a gente tá aqui, depois que a gente saiu, depois daquele dia que a gente saiu, eu pensei, aí agora sim eu saio com essa guria, eu vou começar a namorar com ela, e daí a gente vai ter bastante coisas, bastante momentos felizes na vida e tal. Mas no final, ela acabou pulando fora do barquinho, porque provavelmente deve ter parecido um barco bem maior, um navio, sei lá. E aí ela pulou fora do barquinho. Porque eu fiquei pensando assim quando ela falou. Pelo menos ela foi sincera. Por causa que eu falei. Tipo, eu tava pensando assim. Acho que a gente não vai mais sair porque ela nem tá mais falando comigo, então. Eu falei. Só perguntei pra ela. E aquele segundo encontro? Sei lá o que. Vai rolar? Daí ela falou. Não vai rolar porque não rolou química entre a gente. Eu gostei do primeiro encontro, mas não rolou química, então se você quiser continuar falando comigo, vai ser só como uma amizade. Daí eu falei, beleza. Mas daí nunca mais falei com ela. Porque, porra, não vou ficar falando com uma pessoa que eu já saí como amiga. Acho meio estranho isso. E também eu não conhecia ela, tipo, antes, assim, como uma amiga. Eu sempre olhei pra ela como se eu fosse uma pessoa que eu queria ficar. Então, não tem como ser amigo da minha pessoa assim, eu acho. Pelo menos não comigo. E então, é, aí eu fiquei triste depois de ter levado fora lá. Tipo, eu fiquei bem triste. E aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Porque eu levei um fora e pelo menos. Assim, eu fiquei triste, né? Mas depois disso, eu pensei, beleza, vamos continuar a vida. Fazer o. Se não. Se não. Se não. Como é que é a palavra? Se não. Se não. Meu Deus. Se não. Pera um pouco. Se não for pra dar certo, não vai dar certo. É, isso aí que eu tinha pensado. Porque eu falei ainda pra ela, assim, antes da gente sair, eu falei pra ela, assim, que se ela não quisesse mais sair comigo, se ela se arrependesse ou se tivesse algo tipo, você não gostei mais, sei lá o que, era pra ela dizer pra mim, por causa que eu sempre fui, tipo, bem sincero com essas coisas, e não gostaria de fica ser enrolado e tal. E daí eu falei pra ela, quando você não quiser mais sair comigo, você fala pra mim, porque daí vai ser mais fácil. Porque ninguém merece ficar sendo enrolado e tal. Daí ela foi lá e falou. Então eu fiquei só um pouquinho triste, assim, só que eu continuei seguindo a minha vida, tipo, normal. Como se nada tivesse acontecido.
Tá bom. Acho que esse foi o assunto desse fora que eu levei. E agora eu tô solteiro. E tamo aí, né? Fazer o quê? Vamos pro próximo assunto. Esse assunto achei que fosse durar mais, só que 5 minutos pra falar dele. Se eu tiver alguma coisa pra falar. Talvez durasse mais se eu tivesse gravado esse podcast antes. Mas como foi. Esse assunto já nem é mais relevante pra mim, então daí só durou 5 minutos mesmo. Vamos pro próximo. O próximo assunto é remédio. Que eu falei que eu tô tentando parar de tomar remédio, né? E então, até agora, tá dando certo. Deixa eu ver quantos dias que fazem que eu tomo. Que eu não tomo remédio. Faz 17 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se eu não tomar hoje, vai ser 17 dias que eu não tomo remédio. E eu tô parando, eu tô me sentindo bem por não estar tomando remédio. E então, acho que eu vou continuar assim, sem tomar, porque é bem melhor do que ficar sendo dependente de uma coisa assim, daí vai ser meio artificial para mim parece ser artificial. Viver artificialmente não vale a pena. E também o Arthur Petri falou assim, olha só como eu sou um merda, fica citando um cara que não sabe nada da vida. Mas ele sabe. Mas ele não sabe sobre esse tipo de coisa. Sei lá, para. Para. Só fala. Porque você fica se enrolando assim. Meu Deus. É, basicamente, eu tô de boa. Estou tomando. Sem tomar remédio e vamos ver até onde eu vou. Por causa que eu só tenho que me alimentar bem. Tipo, comer as 3 refeições do dia e tal, porque senão eu fico passando mal, daí eu penso assim, eu preciso tomar o remédio, porque a abstinência, tipo, ela pega assim um pouquinho, assim, tipo, pensando. Porque eu penso, será que se eu tomasse o remédio, essa abstinência pararia? Daí, tipo, a abstinência não, tipo, é uma fome, assim, que ela vem, eu acho. E eu acho que daí eu confundo com a abstinência, e aí eu fico pensando, será que se eu tomasse remédio, isso aqui pararia e tal? E aí eu Aí eu paro aí eu parei de tomar o remédio, tal. Daí, pelo menos é, pelo menos eu tô me sentindo bem, tal. É, outra coisa que eu tenho que falar. Eu vou falar sobre um monte de assunto aleatório que não é importante pra nada pra esse podcast. Por exemplo, eu comprei uma touca do Timo, do LoL, em quando que foi? Foi em janeiro, dia 23 de janeiro, acho que foi. E aí eu comprei ela, daí eu fiquei esperando ela chegar e ela chegou finalmente. Minha touca do Timo está na minha cabeça agora. Estou usando ela. Porque eu gosto dela. Era só isso mesmo que eu queria falar. Que eu tô feliz porque chegou a touca que eu queria. Ai, que felicidade. São coisas. Apesar de acontecerem coisas ruins, por exemplo, levar aquele de fora e outras coisas ruins que aconteceram, mas coisas ruins, as coisas boas estão acontecendo mais do que ruins, então tá compensando as coisas ruins acontecerem. É, então, eu tô falando com uma pessoa aqui pelo Zip ao mesmo tempo enquanto eu gravo, então se eu ficar um pouco de tempo sem falar, é porque eu tô respondendo aqui a mensagem. Eu não vou cortar isso porque eu não tô nem aí. Sim, uso moletom, tá bom. É, e deixa eu pensar o que mais eu ia falar. Tô gravando. Gravando. Espera um pouco, só um minutinho aqui que eu não vou cortar essa parte porque vou deixar naturalmente, porque eu sou assim, caralho, não tô nem aí. Ai, vou falar sobre outra coisa então, já que eu já pulando da assunto do pulando do assunto da touca, porque é irrelevante, eu vou pro próximo, que é a hipnose, que é o fator que eu estou bem melhor em hipnose agora
por causa que a última vez, acho que no último podcast eu falei que fiz hipnose em duas pessoas lá e tal, né? E. Não, em três pessoas, né? Tipo, uma pela internet e duas pela vida real. E agora, eu. Tipo, quando eu marquei isso, eu tinha feito podcast. Não, podcast não, desculpa. Eu tinha feito hipnose com pessoas pela internet, pelo Discord, assim. Eu entrei no Discord e falei, você quer fazer hipnose? Daí a pessoa falava, pode ser, vamos ver. Daí eu ia lá e fazia da pessoa e daí dava certo. E a pessoa ficava feliz. E daí, eu fiz na pessoa, assim, hipnose nas pessoas pelo Discord e tal. Eu tô pensando em fazer outro tipo de hipnose também. E esse é o próximo assunto que eu vou falar, que é hipnose erótica. Uau. Que era uma coisa que eu sempre que eu não é sempre, mas é tipo quando o meu irmão veio pra cá, ele falou que ele fez hipnose erótica lá e uma pessoa por telefone, e eu pensei, caralho, que foda, por causa que a pessoa teve orgasmo só com a voz dele, só com ele falando os bagulho. Ele a pessoa a guria que ele tava falando teve um orgasmo, ou sei lá quantos orgasmos que teve, sei lá. E aí, recentemente um amigo meu, ele disse pra mim que ele falou com uma guria também pelo telefone, e ele tipo, até mostrou o WhatsApp dele pra, tipo, pra provar assim que, que ele tava falando com essa guria, que ele fez uma hipnose erótica nela e ela gozou pelo telefone e tal. Isso me lembra gozofone, mas não é isso que eu quero falar. O assunto não é esse por enquanto. E daí ele foi lá e fez ela gozar só com hipnose erótica, né? Então, daí eu pensei, caralho, isso é muito foda, eu preciso fazer isso porque eu tô me sentindo inferior a eles, porque eles sabem fazer uma coisa que eu não sei, então eu preciso fazer isso. Aí eu falei, comecei a estudar uns bagulho de hipnose erótica e, tipo, nem estudei tanto assim, mas eu só vi um vídeo ou dois vídeos lá e fui. É, daí uma vez eu tava no Discord lá com uma amiga minha, né? E eu não vou falar o nome dela porque foda-se, não interessa. E aí eu tava falando, você quer fazer hipnose e tal, tal, tal? Daí ela falou, quero, quero. Daí eu fui lá e fiz uma hipnose, tipo, normal, assim, de Dave Allman, que é. Eu sempre falo, mas se não souber, vai tomar no teu cu. Não, não, desculpa. É só um hipnose de relaxamento. É só, tipo, uma hipnose de relaxamento, exatamente. E daí eu falei, daí ela falou, daí ela sentiu, tipo, bem relaxada, assim, depois quando ela saiu do transe. Eu falei, e aí, gostou? Daí ela falou, gostei. Daí ela falou assim, perguntou pra mim qual outro tipo de hipnose que tinha. Daí eu falei, tem vários outros tipos. Tem, tipo, essa daí de relaxamento que eu fiz. Também tem uma de entretenimento. Também tem hipnose erótica que eu não sei fazer ainda. Daí ela falou assim, faz hipnose erótica, faz hipnose erótica. Daí eu falei, mas será? Eu não sei fazer. Daí eu fiquei, tipo, bem, tipo, inseguro, assim, comigo mesmo, porque eu nunca tinha feito isso em ninguém. Mas daí ela falou, faz. Daí eu falei, não. Daí eu tipo, fiquei enrolando pra eu fazer nisso. Fiquei enrolando pra eu fazer essa hipnose com ela. E daí ela ficou falando, faz, Fabiano, faz, Fabiano. Se não vai fazer, você vai fazer ou não? Se faz ou não? Faz logo, faz. Daí eu fiquei pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Daí depois eu pensei, o máximo que pode dar, o máximo que pode acontecer é dar errado. E então eu pensei, foda-se, vamos fazer. Daí eu tirei o fone de ouvido e dei um tapa na minha cara e fui fazer. Eu pensei, tá bom, vamos começar. Por causa que eu sei um pouco sobre. Por causa que o meu amigo falou, né? E o meu irmão também falou como é que ele fez. Então eu sei basicamente como é que eles fizeram. Então eu pensei, vou pegar um pouco de cada um e eu vou fazer mais um pouco do meu jeito e vamos ver o que dá. E aí eu comecei a fazer lá, né? Fiz a parte do relaxamento e tal. E daí depois eu fiz a respiração, que precisa ter bastante respiração nessa hipnose. E fui fazendo os bagulho lá. Até que um ponto lá que a guria falou, deu um grito assim pra eu parar. E daí mutou o microfone e falou, digitou no Discord lá assim que tava excitado, tava muito excitado e tal. E aí eu pensei, caralho, deu certo mesmo? Eu não acredito que deu certo. E basicamente foi isso. Daí eu
fiquei feliz comigo mesmo por ter dado certo isso, e daí ela saiu do Discord. E foi isso, basicamente. E aí fiquei feliz de ter dado certo. Aí eu pensei, preciso estudar mais sobre isso, por causa que eu quero fazer mais hipnose erótica e outros tipos de hipnose com as outras pessoas também. Nossa, hoje o podcast tá curto, hein? Ai, vamos ver o que mais que aconteceu. Acho que tô acelerando demais os assuntos. Podia esses assuntos durarem muito tempo, mas sei lá. Então, próximo assunto é. Nossa senhora, já cheguei nesse assunto. Ah, foda-se, eu vou enrolar mais. Então, depois que eu hipnotizei ela, fizesse a hipnose erótica com ela, no outro dia eu entrei no Discord de novo, tipo no servidor, assim, daí tava eu e o meu amigo estávamos nós dois na call, lá dentro uma guria, né, da call, que era um servidor, tipo, aberto, assim, tipo, pra qualquer pessoa que entrar, sei lá. E daí ela entrou na call, daí a gente tava lá conversando, daí eu falei, eu faço hipnose e tal, daí ela falou, você faz? Daí ela falou, daí ficou curiosa que eu, com isso e pediu pra eu fazer nela. Daí eu fui lá e fiz a de relaxamento nela. Daí ela falou: Nossa senhora, deu certo mesmo, sei lá o que. Eu relaxei muito, blá blá blá. Daí eu falei: É verdade, né? Você gostou? Ela falou assim: Gostei bastante. Eu falei: que eu tô estudando outras tipos de hipnose, tipo hipnose erótica e tal. Por causa que eu já tava querendo que ela queresse que eu fizesse nela hipnose erótica, por causa que eu quero aprender mais e receber mais feedback sobre esse tipo de hipnose. E aí foi basicamente isso, a hipnose e tal. Deixa eu pensar o que mais agora que eu posso falar. Daí, depois disso, eu não consegui, tipo, eu fiz a. Eu tentei fazer, eu literalmente. Não, eu não tentei. Tipo, eu fiz hipnose em outras duas gurias, só que as gurias não estavam meio. Uma delas só, tipo, me usou assim pra fazer. Tipo, ela entrou no Discord, eu fiz hipnose nela e ela saiu. Foi só basicamente isso. Daí eu senti meio merda, assim, por causa que eu sei que deu certo e tal, mas eu queria, tipo, mais um feedback, conversar e tal, mas daí eu não me senti muito confortável com isso. Daí eu pensei, agora a partir de agora eu vou começar a conversar com as pessoas antes de fazer direto, porque senão daí não sai legal. Então, tipo, se for por Discord, eu tô falando isso, mas se for tipo por vida real, não tô nem aí. Então, basicamente. E daí depois, outra guria que eu chamei pra ela. Daí, aí nessa aí eu me arrependi de ter feito, porque eu fui atrás dela pra fazer. Pra chamar ela pra fazer. E ela falou assim, eu quero. Daí eu fui lá e tava fazendo nela. E ela me parou, tipo, no final, assim, e falou, não tá dando certo, sua hipnose tá quebrada, sei lá o que. Eu falei, não, não tá quebrada, não tem como tá quebrada. É você que não tá querendo. Eu falei assim, não, sua hipnose tá quebrada porque daí o ego dela tava lá longe, assim, tava lá muito longe. E daí ela não admitia que ela não era ela que não tava querendo por alguma coisa. E ainda ela falou uma coisa muito nojenta que ela falou assim: eu tenho medo de você me hipnotizar e daí você fazer eu gemer pra você", que é uma coisa totalmente nojenta. Daí eu perguntei: Por que que eu faria isso? Por que que eu gostaria de ver ouvir você gemer?" Daí ela falou: não, porque todos querem, todos". Daí eu pensei: "Puta que pariu, que merda". Eu fiquei só enrolando ela pra ela sair logo do meu Discord, porque, porra, não, assim não dá, muito nojento isso. Tipo, essa coisa que ela fez, isso pra mim foi meio nojento. Próximo assunto. Qual vai ser? Meu Deus. Vou fazer isso. Que isso aqui vai demorar pra caralho, então vamos lá. Próximo assunto vai ser hipnose em pessoas na rua. Eu, nesse domingo passado, do Dia das Mães, eu saí com a minha mãe e a minha irmã e minha outra irmã pra ir em um evento que ia ter aqui em Foz do Iguaçu chamado Café. Não, Teatro com Café, uma coisa assim. E aí, lá nesse evento, eu pensei, eu vou lá e vou fazer hipnose, por causa que o namorado da minha irmã tava querendo. Ele falou, vou chamar vai ir uma guria amiga minha, e daí a gente. Aí eu vou te apresentar pra ela, eles fazem hipnose nela, porque ela gosta desse tipo de coisa. E tal.
E aí eu fui lá e falei, beleza, eu quero fazer hipnose, vou lá pra fazer hipnose e tal. Aí eu fui lá, né, daí eu fiquei lá, tipo, fazendo nada demais, assim, pera um pouco. Eu fiquei lá, tipo, fazendo. Tipo, eu pensei, vou ouvir o podcast, já que eu não ouvi na sexta-feira, então eu vou ouvir agora. E, tipo, tava ouvindo o podcast e tal, né? Daí. Aí minha irmã, ela viu que eu tava, tipo, quieto na minha, daí ela falou: Ah, Fabiano, você não quer ir lá e hipnotizar uma amiga minha, que eu vi ela e tal? Daí eu falei: Ah, pode ser, mas. Daí eu fiquei, tipo, meio desconfortável, porque tava na metade do podcast e eu não costumo parar ele, tipo, na metade. Eu sempre ouço do começo até o fim e depois eu vou fazer mais coisas. E aí eu. Tá bom, vamos lá então. Daí eu cheguei lá na guria muito bonita, tipo, ela tinha cabelo, tipo, crespo, tipo, não é tipo crespo, mas tipo daqueles Black Power, assim, só que era ruivo, daí era bem bonito, assim, o cabelo dela. Isso não é relevante, mas foda-se. E aí eu pensei, caralho, essa menina é bonita, mas será que eu não vou ficar nervoso nem nada? E daí eu já tava, tipo, meio desconfortável porque eu tinha parado de ouvir o podcast na metade. E a minha irmã falou assim, esse aqui é meu irmão, ele faz hipnose e tal. Se você quiser que ele faça em você, é só você falar e tal. Daí ela falou assim, pode ser. Daí eu fui lá e pensei, tá bom, mas daí tipo quebrou toda a minha rotina de hipnose, que é tipo, por primeiro eu apresento o que é hipnose pra pessoa, depois eu tiro umas dúvidas, depois eu faço umas brincadeiras e depois eu vou pra hipnose séria, assim. E daí eu cheguei lá e minha irmã falou: Ah, você já vai fazer hipnose nela. Daí eu falei: Tá bom, então. Mas daí, como quebrou minha rotina, eu fiquei nervoso e gaguejando pra caralho. E daí eu falhou a hipnose por causa que eu não apresentei, não falei como é que era, não falei como é que funcionava. E daí deu merda. E daí a guria deve ter visto assim como um cara que não consegue fazer hipnose ou com, sei lá, como é que ela me viu, mas provavelmente não deve ter me visto como um hipnotista foda, como eu sou, como eu fui depois. Pronto. E aí eu fui lá e tentei fazer nela. Eu literalmente tentei, e daí deu errado, porque eu tentei. E aí daí a minha irmã falou, sumiu, falou, deixa que eu faço nela daqui. Deu, tá bom, daí eu falei, sentei. E daí o namorado da minha irmã falou assim, Fabiano, por que você não falou pra ela que era pra você, que você ia se preparar um pouco, sei lá o que. Eu falei, sei lá, eu sou muito burro, eu nem faço, eu sou lerdo demais, sei lá. Daí eu falei, daí eu enrolei ele pra falar o que aconteceu pra mim, comigo, né? Mas daí foi isso. E basicamente deu um molequinho que tava sentado lá junto com ela, falou assim, faz hipnose em mim, faz hipnose em mim. Eu falei, se tu quer fazer? Eu falei, né, daí ele falou assim, quero. Daí eu falei pra ele, beleza então. Mas eu vou fazer hipnose tipo de verdade com você, não aquelas brincadeiras que eu tava fazendo com aquela guria ali, tá? Daí ele falou assim, beleza, eu quero fazer. Tipo, acho que os moleques tinham, sei lá, uns 10 anos ou 12 anos, sei lá, por aí. E aí eu falei, beleza, vamos fazer então. E aí eu falei, fiz a de relaxamento com ele, né? Por causa que, só que, tipo, com ele eu expliquei, tipo, hipnose é isso, e não precisa ficar com medo nem nada, você não vai conseguir fazer. Se você não quiser fazer uma coisa, você não vai fazer e tal. E daí eu comecei a fazer com ele, né? Daí eu falei, tipo, fiz a dos olhos, que é pra ele abrir, pra ele tentar abrir os olhos, e ele abriu os olhos na hora, assim. Daí eu falei, não, cara, quando eu falar pra você tentar abrir, tipo, ele tentou literalmente. Ele literalmente tentou abrir, mas tipo, ele fez força para abrir e ele abriu os olhos. Aí você, não, cara, você não precisa abrir. É só você deixar. É só você tentar abrir, mas não precisa mais. Não precisa, tipo, fazer força para abrir, porque senão daí não vai funcionar a hipnose. Daí ele falou, beleza, eu vou fazer o que você está falando então. Daí eu fui lá e, tipo, fiz a hipnose nele, tipo, de relaxamento. E aí, tipo, ele relaxou, foi muito bem no hipnose e tal. E basicamente isso. Daí ele falou assim, caralho, obrigado, eu gostei e tal. Daí eu falei, beleza, valeu aí. Daí eu voltei pro teatro lá e continuei ouvindo meu podcast, por causa que tava. Ainda tava na metade, né? Daí eu continuei ouvindo o podcast. Daí eu terminei o podcast e daí tava tendo uma apresentação lá de
de um no teatro tava tendo uma apresentação de uma de uns paraguaios lá. Daí eu pensei, puta merda, esses caras são muito mala. Eu não gosto de paraguaio porque falam espanhol, eu não sei falar espanhol e eu não gosto de espanhol. Por causa de um trauma que eu tive quando eu vim pra cá e eu achei que você tem inglês no colégio e daí teve espanhol, daí eu fiquei puto. Daí eu pus toda essa rotina pra falar sobre isso, mas não importa, tá bom. Só pra explicar porque eu não gosto do paraguaio. Mas não importa isso, tá bom. Paraguai não, tem gente que fala espanhol, só espanhol, tá ligado? Então daí foi basicamente isso. E aí eu pensei, ah, vou lá pra fora porque tá muito chato aqui dentro e tal. Aí eu fui lá pra fora, né? Daí tipo, o meu, minha irmã e o namorado dela estavam lá do lado de fora, lá, tipo, assistindo um showzinho que tava tendo, tipo, num palco lá, com uma amiga desse meu, desse namorado da minha irmã, desse meu cunhado, tá? Foda-se, não interessa. Não importa essas nomenclaturas. E aí, eu cheguei lá e pensei, caralho, é essa pessoa mesmo? Tipo, por causa que eu vi que tinha uma guria perto deles, daí eu pensei, será que é ela? Daí, tipo, que eu pensei que ter conhecido uma pessoa lá, pensei ter conhecido a guria que tava junto com eles. Mas daí eu cheguei lá e falei, ah, não deve ser só impressão minha. Ou deve ser só uma pessoa parecida, algo assim. Daí eu cheguei lá e cheguei perto deles e daí o meu cunhado falou, ó, esse aqui é o Fabiano, ele que faz hipnose e tal, ele que tava falando sobre o que faz hipnose. Daí ele falou, me apresentou, tipo, falou, ele faz isso nas pessoas e tal, ele sabe fazer um monte de coisa, e igual a minha namorada aqui, ela sabe fazer um monte de coisa e tal. E agora ele tá estudando hipnose erótica por causa que as pessoas geralmente para as pessoas sentirem coisas que não sentem normalmente e tal. E daí ela ficou tipo, bem interessada, eu acho, nesse tipo de coisa que eu falei, que ele tava falando, né? Daí ele falou assim: "Ah, se você quiser que ele faça hipnose em você, ele faz". Daí eu falei: "Eu faço mesmo, se você quiser, a gente vai ali atrás, porque aqui tá muito barulho". Daí eu faço. Daí ela falou assim: "Ah, então eu quero". Daí a gente foi lá pra trás, tipo do da negócio do teatro lá, né? E eu falei, vamos fazer uma brincadeira, tipo, que é. Eu perguntei pra ela, o que você acha que é hipnose? Daí deu certo, por causa que a rotina foi do jeito que eu planejo, do jeito que eu sempre quero fazer, foi do jeito certo, e daí deu certo. Daí eu falei, do que tu acha que é hipnose? Daí ela daí ela deu a ideia dela de hipnose, daí eu falei, hipnose é isso, 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 expliquei que era, e daí eu falei, e daí quando e daí eu falei, você quer fazer uma brincadeira, tipo, pra ver se sua imaginação é poderosa o suficiente pra... Né, basicamente, alguma coisa assim que eu falei, tipo, eu falei, você não quer fazer uma brincadeira? Vou começar com uma brincadeira, por causa que a gente vai ver se a sua imaginação é poderosa o bastante pra você fazer as coisas e tal. Que a hipnose produz, basicamente. E aí eu fui lá e falou, beleza, vamos fazer. Daí eu fui lá e fiz, tipo, dela colar os dedos, né? E ela colou os dedos, ela falou assim, caralho, que massa, sei lá o que. E aí eu falei, agora você quer fazer uma hipnose de verdade? Você, tipo, é uma hipnose de relaxamento e tal. Daí ela falou, beleza, vamos fazer. Daí eu sentei no chão, sentei lá, tipo, num banco, tipo, numa escadinha que tinha, né? E eu comecei a fazer, né, hipnose de relaxamento nela, né? Daí, tipo, eu tava terminando essa rotina que eu sempre faço, que é essa hipnose de Dave Elman. E eu pensei, por que não colocar, tentar, não é tentar, por que não fazer a do Isdale, que é uma hipnose que tipo, vai muito mais profundo, muito mais longe, já que ela tá bem profunda aqui, então eu vou fazer pra ver se dá certo. E eu fiz e deu certo. E deu certo pra caralho. E daí eu pensei, caralho, eu sou muito foda, eu consegui fazer o que eu queria fazer e tal. E aí eu fiquei feliz pra caralho comigo, porque eu nunca tinha feito isso com ninguém, tipo, essa rotina, essa indução de Isdale lá. E aí eu fiquei feliz. E aí eu falei. Aí o meu amigo falou assim. O meu amigo não. Meu amigo, tá. Daí ele falou assim: Você sabia que o Fabiano consegue entrar nesse estado de transe a hora que ele quiser e tal? Aí ele falou: Daí eu falei: Eu tenho um sinal, tipo,
uma chave pra eu entrar nesse estado a hora que eu quiser. Se você quiser que eu instale ela em você, é só você pedir. Daí ela falou, ah, então eu quero, claro que eu quero. Daí eu falei, beleza, vamos lá. Daí eu fui lá e fiz o Sdale de novo nela. Não, Sdale não. O Dave Elman de novo nela, né? Que é tipo de relaxamento, né? E aí eu só li a chave durma nela, tipo, quando se eu falava durma e estralasse o dedo, ela iria, tipo, voltar nesse estado de relaxamento imediatamente e poderia voltar a hora que ela quisesse, por causa que eu dei a chave pra ela. E aí ela entrou sozinha, né? E daí ela falou assim, ah, tem um amigo meu que veio aqui, e vou lá buscar ele. Daí eu, beleza, eu fiquei lá esperando com o meu cunhado e minha irmã ela voltar com o amigo dela. E daí o amigo dela chegou lá, né? Daí a gente falou, ah, e aí, beleza e tal. E daí ela falou, ah, ele faz hipnose e ele me hipnotizou e blá blá blá. Daí eu falei, se você quiser, se você tiver interesse que eu faça em você, você pode. É só você pedir. Aí ele falou, eu tenho interesse sim, só que só deixa eu fumar um cigarro, daí beleza. Daí ele fumou o cigarro dele. Eu falei, ah, beleza, agora vamos fazer só uma brincadeira antes, né? Que eu sempre faço a brincadeira antes. Daí eu fiz a de colar os dedos e os dedos dele colaram. E ele já sabia, tipo, basicamente o que era hipnose. Daí isso já foi bom pra mim. E fiz a hipnose dos dedos, né? Daí os dedos dele colaram. E depois eu fiz a do Dave Allman e a do Sdale com ele também. E aí, tipo, ele foi mais profundo ainda do que ela. Tipo, quando eu beliscava a mão dele, por causa que tem uma parte lá que você tem que nessa hipnose nessa edição de Sdale, tem uma parte que você vê se a pessoa tá com anestesia no corpo dela. Daí você vai lá e faz dar uns beliscos na mão dela, assim, no braço dela, pra ver se ela sente. E aí ele não sentiu nada, só sentia que tipo, tinha alguém tocando a pele dele, só que não sentia tipo, nenhuma dor nem nada, assim. Só sentia alguma coisa puxando a pele dele, ele disse. Porque ele foi mais profundo ainda do que ela. E aí depois disso, a gente continuou conversando e tal. Aí eu fiquei com fome e eu fui lá comprar um churros pra mim, porque tava com fome e tal. Daí eu fui lá e pensei, vou comprar um churros porque daí eu como um churros e fico de boa. Aí eu fui lá comprar um churros e quando eu voltei pra lá, né, daí eu comi os churros de boa. Um churros de chocolate com cobertura de chocolate e leite ninho em cima também. E aí minha boca sujou toda, porque eu não sei comer sem me sujar, sou uma criança. Preciso de uma criança. E aí eu fui no banheiro, eu falei assim, eu vou lá no banheiro pra lavar meu rosto. Aí eu fui no banheiro, né, daí, tipo, na porta do teatro, que o banheiro ficava dentro do teatro, na porta da entrada do teatro eu via duas colegas minhas que eu fiz com o teatro ano passado com. E eu fui no banheiro, quando eu tava, depois eu voltei e falei, olá, sei lá o que. Como é que vocês estão, sei lá o que. Daí ela falou, tô bem, sei lá o que. Daí ela falou, o que você tá fazendo da vida? Eu falo assim, tô fazendo hipnose agora. Eu tô estudando hipnose faz, tipo, sei lá, uns 3 meses, 2 meses que eu tô estudando e eu já sei fazer muitas coisas, assim, tipo, relaxamento e entretenimento e tal. Daí ela falou, as duas falaram, eu perguntei, se vocês tiverem interesse em fazer, a gente pode ir lá atrás, lá no fundo, que eu faço em vocês duas, se vocês tiverem interesse. Daí as duas ficaram curiosas e foram lá comigo. E aí eu fiz a dos dedos nela, né? Por primeiro eu perguntei pra elas o que elas achavam de hipnose, como eu sempre faço. E daí depois eu fiz a dos dedos nelas. E deu certo nas duas, as duas dedos colaram. E depois eu fui lá e falei, agora qual de vocês duas quer fazer uma hipnose de verdade? Daí ela falou, eu quero, que é uma colega que eu conversava mais do que a outra, quando eu fazia teatro. E aí eu fiz nela, tipo, eu fiz tipo a do Sdale, tipo, até quase o finalzinho, assim, quando ela me interrompeu e falou que tava muito barulho e não dava pra se concentrar direito. Mas daí ela falou assim que se fosse num quarto, ela ia relaxar demais, assim. Se fosse numa casa, assim, num quarto, ela ia relaxar demais. Daí eu pensei, eu sei, eu entendo que você não tenha conseguido por causa do barulho. E daí eu falei, beleza, a gente se fala uma hora, daí eu posso fazer de novo uma hora se você quiser e tal. E aí
Foi basicamente isso. Eu fui lá tá. Daí eu voltei lá com eles, lá com as pessoas que eu tava, tipo, antes, né? Com o cunhado da minha irmã e esses dois amigos novos que eu tinha feito. E aí eu falei, antes disso eu tinha lembrado quem que era essa pessoa, que é. Você lembra que eu falei que achava que essa pessoa, eu conhecia ela, e eu literalmente conhecia ela. Ela era uma amiga em comum entre mim e o meu amigo. Não, peraí. Amigo em comum entre o amigo meu. É, exatamente, entre um amigo meu. E daí a gente ficou amigo por causa disso. A gente já se conhecia, tipo, por causa disso, e daí a gente eu só fiz ela se lembrar de mim, e daí a gente continuou conversando de boa. Tá bom. E então, aí o meu cunhado falou assim, Fabiano, você se lembra daquilo lá que a gente tava conversando no ônibus lá de manteiguinha? Daí eu falei assim, você quer que eu faça? Daí aí ele falou, eu quero. Daí eu falei e fiz nessa guria. Eu fiz com que ela. Eu pensei assim, será que ainda tá fixada a chave que eu coloquei nela, a chave de falar durma e ela entrar em transe? Daí eu só pensei, vamos testar. Daí eu falei, olha pra mim, durma. E daí ela, tipo, quase caiu assim no chão, assim, tipo, porque ela perdeu, tipo, totalmente, assim, o controle do corpo dela e, tipo, foi quase pro chão, daí, direto pro chão. Daí eu pensei, caralho, a próxima vez que eu for fazer isso, eu tenho que quando eu for fazer hipnose de novo nela e em outras pessoas, eu tenho que especificar pra pessoa que ela vai ficar em pé, bem de boa, do jeito que ela tá, mas ela vai só abaixar a cabeça e entrar em transe. Por causa que eu esqueci de especificar isso e podia ter acontecido um acidente, eu acho. Tipo, a pessoa podia ter caído e machucado, sei lá. Mas ainda bem que eu segurei as pessoas que eu fiz hipnose. Ainda bem que eu segurei elas. É, porque eu tava ligado no que tava acontecendo. Então, basicamente foi isso. E aí eu fiz ela entrar em transe e eu fiz. Ela esqueceu o nome dela, né? E daí eu fiz ela voltar do transe. Daí eu falei, como é que era seu nome mesmo? Daí ela não sabia qual que era o nome dela. Daí eu fui lá e fiz ela entrar. Daí eu perguntei pra um amigo, pro meu cunhado, como é que era o nome dela. Daí ele foi lá e falou o nome dela. E aí ela ficou confusa, porque ela tinha esquecido qual que era o nome. Daí eu falei, não, olha pra mim, durma. Daí eu, tipo, fiz ela voltar pro estado de relaxamento. E, e aí eu falei que o nome dela era outro. Eu vou falar esse nome porque aqui não importa. Eu falei que o nome dela era Manteiguinha. E aí ela. Por causa que a mãe dela gostava de comer manteiga quando ela tava grávida dela mesma. E aí, quando eu falei pra ela voltar, eu perguntei, como é que é seu nome? Como é que é seu nome mesmo? Daí ela falou, é Manteiguinha. Daí eu perguntei, por que seu nome é Manteiguinha? Daí ela falou, porque minha mãe gostava de comer manteiga quando ela estava grávida de mim. E daí eu falei, tá. E ela perguntou lá, por que você me chamou por aquele nome? Pro meu cunhado. Aí ela foi lá e falou, é. Daí ele falou, não, tava brincando com você, sei lá o que. Daí eu falei, daí ela ficou meio brava, acho, com ele por ter chamado ela pelo nome dela. E daí eu falei, olha pra mim, durma. Daí depois eu fiz com que voltasse o nome dela real, tipo, e daí ela ficou muito brava comigo, ela me deu um soco até, que não doeu, mas as pessoas começaram a rir lá, e daí foi engraçada a situação, foi divertido, pelo menos pra mim e para as outras pessoas. Acho que pra ela também deve ter sido divertido. Espero que seja, porque eu não quero fazer nenhum mal pra pessoa, mas sei lá. E depois disso eu fiquei tipo pensando, agora eu tenho que fazer uma coisa pra compensar isso, por causa que não foi, eu sei que foi engraçado e tal, e foi divertido, mas eu pensei, eu tenho que fazer uma coisa pra deixar ela feliz agora, por causa que pode ser que não tenha deixado ela tão feliz com eu ter chamado ela por outro nome, pelo nome tipo de manteiguinha assim. E daí eu falei, perguntei pra ela, tipo, do nada, assim, perguntei, você tem uma série que você gosta, alguma personagem, sei lá o que? Daí ela falou, tem a Robin de How I Met Your Mother. Daí eu falei, beleza. Tipo, daí eu perguntei se era uma menina ou um cara. Daí ela falou, uma mulher. Daí eu falei, beleza. Daí depois de um tempo, eu falei,
depois de um tempo, o meu cunhado falou assim: sabia que ele tem uma hipnose pra você deixar de ver ele? Eu falei: posso fazer essa hipnose se você quiser. Daí ela falou: não, não quero fazer não, porque eu não quero olhar pra você, não quero que você me hipnotize de jeito nenhum. Daí eu falei: não, não, relaxa, não vou fazer nenhuma maldade mais com você, só vou fazer você deixar de me enxergar, sei lá o que. Ele falou: é muito divertido, sei lá o que. Daí eu falei: deixa eu fazer só essa daí, eu não vou te fazer nenhum mal. Se eu fizer algum mal, daí você não vai. Aí você não precisa mais deixar eu fazer hipnose em você e tal. Daí ela falou: beleza. E daí eu falei: eu não vou fazer nada de mal. Daí eu fui lá e fiz ela dormir. Tipo, falei: um, dois, três, durma e tal. E aí eu coloquei a sugestão pra que ela visse. Minha irmã tava com um casaco cinza, né? E de óculos. Daí eu coloquei a sugestão pra que ela visse a Robin de How I Met Your Mother de casaco cinza e de óculos aqui do nosso lado e tal. Porque ela tava de férias, alguma coisa assim. Eu, tipo, falei, eu contei uma história, assim, por causa que tem que contar a história na hipnose, senão não, pra dar mais certo. Então. E aí eu fiz ela abrir os olhos e aí eu chamei, tipo, minha irmã assim, olha aqui, ó, quem tá aqui. Daí ela, tipo, ficou muito feliz, assim, tipo, ela ficou muito feliz mesmo. Ela deu um abraço forte, assim, dela, tirei pediu pra eu tirar foto e tal, com a minha irmã, assim, porque, que era a Robin naquele momento, né? Pra ela, pelo menos. E daí ela ficou bem feliz, assim, e eu fiquei feliz, e eu também fiquei feliz porque eu nunca tinha feito hipnose de alucinação em ninguém. Tipo, eu nunca tinha feito. Já foram duas coisas que eu tinha feito naquele dia que eu nunca tinha feito com ninguém, assim. E aí eu fiquei bem feliz comigo mesmo, tipo, com o meu empenho, né, em fazer isso. E aí foi basicamente isso. E daí depois eu fiz ela. Tinha dois amigos dela que estavam lá, daí os amigos dela falaram: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Daí eu falei: é que ela tá vendo a personagem que ela gosta, do, da série que ela gosta, né? E daí um cara falou assim: eu também quero, eu também quero. Tipo, os dois caras ficaram super animados pra fazer hipnose comigo, né? Ficaram falando: eu também quero, sei lá o que, eu quero ver o Chester e tal. Daí eu falei: beleza, só espera terminar aqui com essa daqui, com ela aqui, que daí eu já faço em vocês. Daí eu fiz com que ela, tipo, depois que ela abraçasse e tal, daí fiz essas coisas assim, daí eu fui lá e fiz com que ela voltasse ao estado normal. Tipo, de mas eu fiz com que isso ficasse na mente dela para que essa experiência fosse real para ela. Não importa se não foi real para as outras pessoas, o que importa é que foi real para ela, então. Então. E vou falar de uma coisa que aconteceu que depois que a gente tava depois disso, ontem eu acho, a gente tava conversando sobre isso e ela teve a cara de pau de me falar que não acredita em hipnose. Tipo, ela, não, a propósito, eu não acredito em hipnose, sei lá o que. A pessoa que fica. Que teve mais, tipo, uma alucinação muito boa, assim, e foi bem fundo, assim, a hipnose, e disse que não acredita. Foi meio engraçado. Mas tudo bem. E aí, depois disso, eu fui lá e fiz com um PA lá, que é um amigo dela, falou assim: eu quero ver o Chester, eu quero ver o Chester. Daí, beleza. Daí eu fui lá e fiz, tipo, relaxamento nele. E dei as sugestões pra ele ver o Chester, né? Que é o que era que ele, que era o que ele queria ver, que eu, tipo, dei as sugestões para que o Chester estivesse com a roupa do amigo dele lá, que pediu pra ver a pessoa também. E daí eu falei: o Chester tá aqui com uma camiseta vermelha listrada e tal. Daí ele não tá morto, ele só foi. Esse negócio da morte dele só foi uma coisa fake que as pessoas fizeram pra que ele tirasse férias, alguma coisa assim. Eu, tipo, eu ter uma história lá porque dá mais certo com a história. E aí depois eu falei, daí eu acordei ele, né? Daí eu falei: espera um pouquinho aqui, que eu vou chamar lá um amigo meu. Daí eu fui lá e chamei o famigerado Chester, né? Que era o amigo dele lá. Daí eu falei: olha só quem tá aqui. Daí ele falou: não acredito. Daí ele foi lá e abraçou bem forte, assim, tipo, ele se emocionou, assim, tipo, quase chorou, assim, de emoção, assim, por causa que ele tinha. Era o Chester que ele tava vendo e tal. E daí ele ficou muito feliz. Daí eu também fiquei muito feliz com isso, porque trazer esse tipo de sentimento para as pessoas é uma coisa muito boa, muito agradável de se ter, tipo, você dá felicidade para as outras pessoas, assim. Eu sei como é bom ser feliz e daí dar felicidade para as outras pessoas também. É uma coisa muito boa, assim, de acontecer. E depois disso, eu fiz com que a última pessoa, né, não, aí depois disso, né, depois que eu
eu fiz ele voltar. Eu fiz com que essa minha amiga, virou minha amiga, então não importa. Mas eu não vou ficar falando a ela ou essa guria, eu vou ficar falando minha amiga, porque ela se tornou minha amiga. Ai, respira pra falar, Fabiano. E aí eu falei, eu vou fazer você deixar de me ver, por causa que. Daí eu falei e fiz com que ela deixasse de me ver por um momento até que ela se forçou a me ver. Depois, tipo, ela viu o meu chapéu flutuando e tal. Até um ponto que ela começou a me ver assim, tipo, do nada. Sei lá, porque ela queria, porque ela deve ter ficado brava. Ainda deve ter continuado brava, assim, por causa que eu fiz ela. Porque eu troquei o nome dela pra Manteiguinha e tal. E aí. Basicamente foi isso. Daí eu hipnotizei o último PA pra ele ver a pessoa que ele queria ver, que era uma cosplayer lá. E daí eu fiz, tipo, ele vê essa cosplayer na minha irmã, assim, só que, tipo, eu coloquei, tipo, eu pensei assim, ele falou quando ele tava falando quem era a cosplayer que ele queria ver, ele tava falando assim, é uma cosplayer loiraça, bem gostosa e tal. Depois assim, ih, será que ele vai querer, sei lá, tocar na minha irmã? Assim, eu falei, tipo, dei sugestões pra ele que ele ficasse, tipo, que ele tivesse bastante respeito com a pessoa e tal, que quando ele visse a pessoa, assim. E daí depois o pau no cu do meu cunhado foi lá e beijou a minha irmã, tipo, na frente dele, porque depois. O motivo dele ser pau no cu é que depois, quando ele voltou do estado de hipnose, ele falou assim que essa cosplayer ali era uma crush dele da infância e tal. Daí eu falei assim, puta merda, cara, aí foi demais, cara. Aí você foi, aí isso foi demais. Pronto, acabou esse assunto, eu acho. Basicamente foi isso que aconteceu nesse final de semana, nesse domingo. Eu fiz hipnose e tal, um monte de pessoa, e eu fiquei bem feliz com isso, com o meu progresso na hipnose. E agora eu vou pro próximo assunto que aconteceu segunda-feira, que é um amigo meu, que não vou falar a idade dele porque não sei, porque eu tenho medo de tomar no cu. E um amigo meu, ele me chamou pra beber, porque ele falou assim, cara, eu tô mal pra caralho, eu preciso beber e você quer beber comigo? Porque não tenho nenhum amigo mais pra chamar, então se você quiser, eu tenho dinheiro aqui, a gente vai lá comprar uma catuaba, um uísque, alguma coisa assim pra gente beber. Tá bom, beleza, vambora. Daí a gente foi. A gente foi lá no mercado, e daí no mercado não tinha nada. Aí depois a gente voltou e fomos numa central de bebida, assim, de venda de bebida e compramos uma catuaba de açaí, que eu nunca tinha provado, não sabia qual que era que ele queria. Pensei, qual que é? Ele falou, compra a catuaba. Daí eu não sabia se era pra comprar de açaí ou normal. Daí eu falei, vou comprar de açaí mesmo, foda-se. Açaí deve ser boa. E aí daí a gente foi, tipo, no meio do mato, assim, por causa que ele. Não vou falar a idade dele, mas ele é de menor. Não vou falar quem que é, porque eu não quero tomar no cu. Daí a gente foi no meio do mato. Acho que ninguém vai ver essa porra aqui mesmo, então foda-se. A gente foi no meio do mato, por causa que ele é de menor, né? Daí ele. Opa, que? Ele é o quê? Eu não falei nada. Daí a gente foi no meio do mato lá pra beber, por causa que é bom, né? É isso que eu falei, por causa que é bom beber no meio do mato, por causa que é natureza, blá blá blá. É por isso que eu falei que a gente foi no meio. Por isso que eu falei que a gente foi beber no meio do mato, por causa que é natureza e blá blá blá. Então, e aí a gente tipo, pegou assim uns 2 copos e tal, daí a gente tava tomando assim, depois assim, até que é fraquinho, esse daqui não vai beber nada, nem fodendo. Daí a gente tomou, tipo, até o final, assim, a catuaba. Daí ele falou assim, vamos comprar mais. Daí, beleza, vamos comprar mais, porque a gente tava de boa, mas eu já tava um pouco levemente bêbado já nesse. Quando terminei tomar essa garrafa com ele. É de 1 litro que a gente tinha comprado. E aí, a gente foi lá comprar outra. Eu não devia ter posto tomar bala na boca agora, mas foda-se. A gente foi lá comprar outra garrafa, né? A gente comprou uma natural e daí a gente voltou lá pro meio do mato pra tomar. Porque a natureza e tal, né? Não é porque ele é de. O quê? E aí a gente foi lá, né? A gente tomou até o final o bagulho. E daí a gente tava completamente bêbado. Eu e ele estávamos completamente bêbados. E daí eu falei, você quer fazer hipnose agora? Daí ele falou,
bora, bora. Daí eu fui lá e comecei a fazer hipnose nele, tipo, de relaxamento. E uma coisa que eu percebi é que eu falo bem mais devagar, tipo, bem mais fluente, assim, quando eu tô bêbado. Pra. Sei lá por quê. Porque, sei lá. E aí eu fui lá e fiz a hipnose bêbado nele. E, tipo, fui. Sei lá quanto tempo que demorou essa. Quanto tempo durou essa hipnose, uns 20 minutos. Porque eu fiquei falando sem parar, assim, e ele relaxando pra caralho. Ele deitou no meio do mato, assim, a cabeça dele foi pra um lugar, assim, tipo, que tinha um monte de mato, assim, tipo, obviamente, né? Tipo, mas era, tipo, um monte de folha, assim, e galho, e ele não, ficou completamente relaxado, assim, e não sentiu nada, assim, tipo, de dor, nem porra nenhuma. E aí eu tava hipnotizando ele, e foi muito boa essa hipnose pra ele, e pra mim também, por causa que eu que tava hipnotizando ele, daí eu pensei, caralho, eu sou muito bom em hipnose e tal. Daí eu fui lá e fiz ele esquecer o nome dele, e coloquei uma chave nele para quando eu falasse a palavra durmo ele voltar para esse estado imediatamente e também é, coloquei que ele para ele esquecer o número 7, né? Daí eu fui lá e fiz o teste, né, para ver se ele esqueceu o número 7, esqueceu o nome dele, né? E tinha esquecido os dois. Depois eu fiz ele voltar no estado, pro estado de transe para ele lembrar as coisas e tal. E daí a gente tava com sono pra caralho. E daí a gente dormiu lá no meio do mato. Tipo, ele deitou, tava deitado lá, relaxado, e eu falei, deitei, tipo, um pouco perto dele, mas não do lado dele, só pra não deixar pensar que eu sou gay, mas sei lá. Foda-se se pensar que eu sou gay, caguei. Daí a gente deitou lá e dormiu lá. E daí, porque tava cansado pra caralho por causa da bebida e tal. E daí depois, tinha uma hora que eu tava, eu não sei se tava dormindo ou se tava meio sonolento, mas eu vi um cara negro passando assim no meio do mato, assim, ele olhou pra gente e continuou reto assim em direção ao mato, assim, foi completamente absurdo isso aí, mano. Quando eu tava bêbado eu pensei, é só um cara, deixa ele. Mas depois quando eu voltei, tipo, ao estado natural, assim, eu pensei, que porra foi essa, cara? Um cara negro assim que chegou e olhou pra gente e continuou em direção ao mato, what the fuck, cara? Que porra foi essa? Mas foi só isso que aconteceu de estranho. E depois a gente foi pro colégio e a gente ficou conversando lá, e daí eu até tinha vomitado no mato já, por causa que tava meio mal, assim. E foi basicamente isso. Daí depois a gente foi pro colégio, daí eu cheguei nas pessoas lá e fiquei conversando com as pessoas, porque eu não tava nem aí mais pra nada. E. É, é, tipo, eu cheguei duas pessoas novas lá que eu tinha. Que eu conheci na hora lá com ele, lá, por causa que eu nunca tinha falado com essas pessoas na minha vida. Porque eu tava bêbado e quando fico bêbado eu fico bem sociável. Porque, sei lá. E daí eu pensei, caralho, eu quero fazer mais hipnose nas pessoas e tal. E daí depois disso. Deixa eu lembrar o que aconteceu depois. Depois eu fui pra casa do amigo dele pra eu fazer hipnose no amigo dele. Porque eu ainda tava meio bêbado, daí eu fiz hipnose no amigo dele e deu certo, tipo, foi bem profundo também. Eu fiz a do Sdale nele. Agora eu vou fazer Sdale em todo mundo, porque eu gosto. Já que aprendi, eu vou fazer em todo mundo, então não importa se demorar mais. Não tô nem aí. E é isso, aí basicamente. Deixa eu pensar o que mais aconteceu. Aí eu voltei pra casa, e daí eu cheguei em casa e fiquei mal pra caralho. Daí eu, tipo, tava morrendo de. Eu fui tomar banho direto, né? Eu cheguei em casa, eu fui tomar banho por causa que eu tinha vomitado um pouco no meu cabelo, porque sou um merda. Daí depois do banho eu lavei a cabeça e fui direto pra dormir com a cabeça molhada mesmo e caguei. E daí eu dormia das 9 horas até as 2h30. E das 2h30 da manhã acordei sem sono algum, com vontade de vomitar, mal-estar, enjoo, é, sede, fome, um monte de coisa assim ruim, vontade de vomitar, só que não conseguia vomitar nem fudendo, fiquei mal pra caralho nesse dia e tal. Nessa noite assim, eu fiquei tipo muito tempo só passando mal assim, a noite inteira assim. E depois disso, eu consegui dormir, enfim, às 6 horas da manhã eu consegui dormir. E daí eu coloquei o despertador pra 8 horas, porque eu achei que eu ia dormir até 8 horas da manhã.
Porque eu fui dormir 9 horas, pensei, vou dormir até 8 horas, daí eu acordo. Mas eu, infelizmente, acordei de madrugada, e daí eu acordei de novo 8 horas, eu desliguei o despertador e fui dormir de novo, mais um pouco. Daí eu dormi até as 10 horas, eu acho, 10 e meia por aí. E daí eu acordei meio mal ainda, tipo mal do estômago, assim, um pouco. Só que tava bem melhor do que antes. E eu fui buscar minha irmã no colégio, né? Com a touca do Timo, porque eu gosto, né? E é, tava esperando meu amigo e minha irmã, e daí a guria com que eu disse sobre ela no último podcast, lá, que eu falei aquela merda lá sobre masturbação e tal, pra ela quando tava no Noenx, ela falou comigo e pegou minha touca do time e usou, e a gente conversou, tipo, como se fosse lá antes de eu falar aquela merda pra ela, e eu falei, caralho, essa amizade é muito boa e tal. E foi basicamente isso. É, daí depois eu fiquei feliz assim com isso e até tinha perdido a. Eu tinha feito umas merda lá que tinha perdido. Na real, não tinha feito merda nenhuma, eu só tinha, tipo, brigado com uma amiga minha, aquela minha amiga lá que eu tinha feito hipnose erótica pela internet. Eu tinha brigado com ela, mas depois disso se resolveu ontem. Por causa que eu pedi desculpas, ela também pediu desculpas e a gente tá de volta amigo, assim, normal. E eu espero que sejamos. Espero que eu não brigue mais com ninguém, porque eu gosto de ser amigo das pessoas e é isso basicamente. Também desinstalei o Tinder do meu celular, porque é uma coisa que eu tinha que ter dito lá no começo do podcast, porque as que eu não tô mais nem aí pra. Acho pra. Eu já tive uma experiência pelo Tinder, não preciso ter de novo. Só quando eu tiver muito afim de ter, se eu tiver afim eu baixo de novo e tento ter alguma coisa, mas. Olha, já tentar não é. Eu vou lá e tento. Não, não é pra tentar. Vou lá e tenho uma experiência de novo com alguém, se alguém quiser ter experiência comigo e. Mas por enquanto eu tô de boa de Tinder, essas porra. É, então foi basicamente isso, esse podcast. Eu. é, Acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Eu devo ter falado um monte de merda do jeito estranho, vou ter que cortar ele, uma parte lá, ele ainda. É, Acho que o próximo sai mês que vem, ou sei lá, por causa que eu não sei quando que vou ter assunto pra gravar. Então, acho que foi isso. Uma boa tarde a todos, boa noite, sei lá. Bom dia também pode ser. Não importa se estiver ouvindo esse podcast. Se estiver ouvindo até aqui, comenta moinho nos comentários e pronto. Até mais. Foi isso. Tchau.